Certo dia, um amigo meu chegou até mim e me perguntou uma parada que alugou um triplex na minha cabeça. E toda vez que eu penso nisso, eu ainda fico meio abatido. Quem é você? Tá, é simples, né? Parece simples. Mas eu respondi, meu nome é Vinícius, eu sou estudante de psicologia. Não, para por aí. Falei, ixi, o que esse cara tá pensando da vida? O que ele quer, velho? Ele me falou assim, tá, você falou um nome que te deram e você falou uma coisa que você faz. Você estuda psicologia. Mas você não respondeu minha pergunta. Quem é você? Eu falei, tá, vamos lá. Vou trazer para um lado mais filosófico. Eu sou o resultado de todas as escolhas e sou a consequência de todas as atitudes e decisões que tomei até agora. Ele falou assim, tá, você tá me enrolando. Você não sabe responder, velho? Eu falei, acho que não. Mas quem é você? Já parou pra refletir em torno disso? Vem comigo. Navio de Teseu. Sabe, quando a gente inicia nesse tema identitário, a gente sempre se depara com um navio de Teseu. Basicamente, esse navio tem que fazer uma travessia de um lado de um rio até o outro lado. Conforme ele vai pelejando por essa travessia, ele vai trocando as peças. Quando ele chegou no outro lado, ele já trocou 100% das peças. É o mesmo navio? Ou é outro navio? Isso diz muito quando a gente está falando da identidade. Porque o você de hoje é o você de ontem? O você de hoje é o você de 10 anos atrás? Daí é que veio a resposta que eu dei para esse amigo. Que eu sou a consequência de todas as atitudes que tomei até então. Mas vai muito além disso. Porque não depende tanto da gente. Imagina que quando a gente está falando da sua identidade, a gente fala de um pouquinho que cada pessoa que você já teve no seu convívio colocou em você, lá ele. Mas pensa assim, imagina que com seu pai você aprendeu o norte financeiro que você carrega até hoje. Imagina que com sua mãe você aprendeu que às vezes um esforço que você tem não será bem valorizado. E isso gera uma crença nuclear de desvalor que te fode pro resto da vida. Mas não somente trocas negativas, trocas positivas também. Mas tudo que a gente é ou entende por ser veio dessas trocas com o ambiente. E quando a gente fala disso, fica mais difícil a gente se despir dessas trocas e falar assim, quem somos nós? Na forma mais bruta, na forma mais natural, na forma a não envolver as outras pessoas e somente nós e o que somos e o que percebemos acerca de quem somos. A gente normalmente trava e dá uma resposta mais situacional daquilo que a gente faz, de quem a gente é, porque é difícil encarar o mundo se não aquilo que a gente imbui nosso propósito em estar fazendo, o nosso tempo em estar fazendo. A ideia de que não sei quem eu sou, não sei por que eu faço o que eu faço. Porra, fudeu. O que eu faço da vida? Traz essa crise existencial pra gente. E é difícil encarar isso. Ninguém quer encarar isso. Porque imagina um gato sendo criado no meio da natureza. Quando ele crescer, ele vai se tornar um gato. Um cachorro sendo criado no meio da natureza. Quando ele crescer, ele vai se tornar um cachorro. Imagina um ser humano sendo criado no meio da natureza da mesma forma, sem ninguém para dar a ele a educação básica acerca da fala, acerca dos valores, acerca de qualquer coisa que um ser humano precisa para estar se estabelecendo quanto um sujeito, quanto um ser humano. O que você acha que vai virar isso daí? Te garanto, vai virar tudo menos um ser humano no padrão que a gente conhece, no modelo que a gente conhece, da forma que a gente conhece. Isso daí é assustador, porque a gente não vem programado para ser um ser humano. A gente se torna conforme a gente é lapidado pelo ambiente ou pelo meio. E quem somos nós se não um produto do meio? É isso mesmo. O ser humano é entendido pela psicologia como um ser biopsicossocial.
Isso significa que além das camadas biológicas e psicológicas, o ser humano traz consigo também um lado social. E ele precisa ser aceito. Talvez seja um caminho evolutivo que a gente herda do nosso eu mais primitivo, ou talvez seja apenas uma forma de tornar tudo mais palatável para que a gente consiga sobreviver com outros pagadores de boletos de uma forma menos instintiva e mais coerente com a realidade que a gente tem. Mas desde os primórdios a gente se organizava em grupos para poder buscar a nossa comida, para poder estar sobrevivendo num meio completamente hostil. E conforme o passar do tempo, tudo mantém no mesmo padrão, na mesma forma, mas a gente vai se vestindo de outras camadas da tecnologia, de outras nuances, e a gente vai agregando mais, mas continua sendo esse mesmo formato. A gente se torna aquilo que os nossos caminhos evolutivos nos permitiram nos tornar, entende? Então, se você não é validado a partir de um meio, se você não tem uma troca real com o meio, isso dificulta ainda mais você compreender quem é você como sujeito. E aí é uma parada muito sinistra, porque a pessoa que não recebe o afeto, quando eu digo afeto, não entenda como carinho, amor. Afeto é você ser afetado por algo. Quando a pessoa não recebe isso, não vai saber desenvolver o valor próprio suficiente para poder estar bancando contra o mundo. Então, basicamente, desde o início já fomos moldados de fábrica para sermos seres sociais e para ter essa validação por base no meio. Então agora você pode estar pensando, aquela frase que somos a média das 5 pessoas que mais convivemos é verdade? Sim, essa frase nunca esteve tão certa, mas como o ser humano é uma parada mais complicada do que a gente pode definir em um vídeo só, saiba que ainda vai muito mais além disso. Quando você diz quem é você, você é o resultado daquilo que seu pai criou, daquilo que sua mãe criou, daquilo que você mesmo criou a partir da tua cognição para compreender o mundo. Você traz valores das coisas mais simples que outras pessoas poderiam julgar até mesmo como insignificantes, mas para você faz o maior sentido. Seja lá um filme que você assistiu, um jogo que você jogou, você traz os significados que você imbui para as coisas, mas você só é a partir da troca com essas coisas. Então sim, você é resultado do meio, e não existe nada que seja diferente disso que possa estar definindo quem você realmente é. E é aí que a parada fica maneira e toma outras proporções, porque quando a gente pensa no ser humano por si só, ele carrega poucas emoções e reações automáticas. Ele é um ser naturalmente simples. Vou te dar um exemplo clássico. O ser humano não carrega a reação medo, ele carrega a reação susto. E conforme é aprendido a ter medo por base de trocas que você tem com o meio, olha para os dois lados na rua, senão você vai morrer atropelado. E através do medo você desperta o senso de sobrevivência de estar olhando para os dois lados da rua para que não seja atropelado. Você aprende que além do susto existe o medo. E tem um caso dentro da psicologia que foi feito um experimento com um bebê chamado bebê Albert. Não sei se era o nome dele ou se ele ficou conhecido assim, mas esse caso estava mostrando que certos comportamentos podem ser condicionados na gente. E na verdade, sabe-se que a maioria dos comportamentos que a gente carrega conosco foram acondicionados por alguém em algum momento da nossa vida. Basicamente, esse estudo colocava um bebê, lembra? Um ser natural, que não tem cognição suficiente para estar reagindo da forma que um ser humano adulto reagiria ao meio. E é colocado para esse bebê coelhos, ratinhos de laboratório, algo desse tipo. E esse bebê interage com esses animais de forma tranquila, natural. Mas com o passar do tempo eles colocam o estímulo barulho, um barulho estridente, que desperta no bebê a reação susto. Daí, meu amigo, é que passa a acontecer o seguinte: ele desperta o susto quando vê o animal. E quando é tirado
o estímulo barulho com o tempo, percebe-se que ele continua se assustando ao ver os animais, ou seja, é despertado o medo através do susto. E isso é feito até hoje. Isso é muito sinistro, porque num filme de terror, às vezes você tá vendo o boneco de borracha lá e você sabe que aquilo não te gera a reação pânico, não te gera a reação susto, não te gera nenhum tipo de reação. Mas o que eles colocam? Um barulho estridente. Você vê a porta se aproximando, a música te faz entrar num clima que te prepara pra ter um puta de um susto e não acontece nada. Daí seu cérebro desarma as defesas. Quando de repente, um barulho gigantesco e aquele bonecão de borracha que às vezes você nem teria medo se fosse só ele, mas te desperta a reação mais primitiva, que é o susto. Dali, com o passar do tempo, seu cérebro readequa isso pro medo. Então, isso faz parte de quem você é. Não, o susto, o medo, não, aquilo que você aprendeu com base nas trocas que você teve. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma a compreender melhor quem você é. Ou não, talvez tenha te trazido mais dúvidas. Deixa aí nos comentários o que você achou acerca desse conteúdo. Bora trocar uma ideia e siga-nos para mais conteúdos de valor que vão estar trazendo um olhar mais preciso acerca de questões existenciais, subjetivas, e aqui a gente fala de tudo, não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado alguém em algum lugar do mundo, e é sobre isso. Tchau.